Boa noite, meus irmãos. Mais uma oportunidade de reflexão oferecida pela Diretoria de Ação Doutrinária do Centro Espírita Cristo Redentor. Agradecida pela oportunidade, vamos hoje refletir o tema intitulado Temor da Morte. Vamos começar pelo Livro dos Espíritos, na questão 941. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: de onde vem o temor da morte, se temos diante de nós o futuro? E a resposta é a seguinte: é errado que tenham esse temor. As crenças aprendidas na infância de que vão para o inferno e que é pecado mortal para a alma, o que está na natureza, favorecem o temor. Os seres creem que fora da vida presente não há mais nada. Temem o fogo eterno. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz crer em uma vida melhor, e a caridade, da qual praticou a lei, dá-lhe a certeza de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deva temer o olhar. O homem carnal, mais ligado à vida corporal que à vida espiritual, tem sobre a terra penas e gozos materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Vive ansioso devido às vicissitudes da vida. A morte o assusta, porque ele duvida do seu futuro e acredita que deixa sobre a terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. Já o homem moralizado, que se eleva acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, tem, desde este mundo, prazeres desconhecidos ao homem material. A moderação dos seus desejos dá ao espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que fez, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam sobre sua alma, sem deixar aí impressão dolorosa. No livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, tem esse tema, fala sobre o temor da morte. Vamos ver o que é que ele traz para nós, para nos auxiliar no entendimento desse assunto tão importante. Causas do temor da morte. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais geral do que a do nada. Como ocorre que entre os que creem na imortalidade da alma se encontre ainda tanto apego às coisas da terra e um grande temor da morte? O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência divina e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. É necessário, enquanto o homem não estiver bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrebatamento, que, sem esse freio, levá-lo-ia a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho neste mundo, que deve ser ao seu próprio adiantamento. É por isso que entre os povos primitivos, o futuro não era senão uma vaga intuição. Mais tarde, tornou-se uma simples esperança,
depois uma certeza, e mais tarde ainda contrabalançada por um secreto apego à vida corporal. O medo da morte diminui à medida que o homem compreende melhor a vida futura. Compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura imprime outro curso às nossas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, o homem não trabalha senão para a vida atual. Já com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que o seu futuro depende da direção mais ou menos boa que dê ao presente. A certeza de encontrar seus amigos depois da morte, de continuar as relações que teve sobre a terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer sem cessar em inteligência e em perfeição, lhe dá a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrestre. A solidariedade que ele vê se estabelecer entre os mortos e os vivos faz-lhe compreender aquela que deve existir entre os vivos. A fraternidade, desde então, tem sua razão de ser, e a caridade um objetivo no presente e no futuro. Como nos livrar do temor da morte? No livro Céu e Inferno, nesse capítulo 2, no item 4, os espíritos dizem para Kardec que é preciso poder encarar a morte sob o seu verdadeiro ponto de vista. Quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desligar da matéria. Entre os que não estão suficientemente avançados, a vida material domina ainda sobre a vida espiritual. O homem, apegando-se ao exterior, não vê a vida senão no corpo, ao passo que a vida real está na alma. Estando o corpo privado de vida, aos seus olhos tudo está perdido, e ele então se desespera. Se em lugar de concentrar seu pensamento sobre a veste exterior, ele o dirigisse para a própria fonte da vida, com certeza entenderia melhor. Para a alma, que é um ser real, sobrevivente a tudo, lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. Mas para isso é preciso uma força que o espírito não adquire senão com a maturidade. O temor da morte, meus irmãos, prende-se, pois, à insuficiência de noções sobre a vida futura, mas denota a necessidade de viver e o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é assim provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Quando será que este temor se enfraquece? À medida que a certeza se forma de que a vida continua, o temor vai se enfraquecendo. Poderíamos então perguntar: por que Deus permite este temor da morte? Deus, na sua sabedoria, não quis ofuscar o homem, cuja razão não estava ainda bastante forte para suportar a perspectiva muito positiva e muito sedutora de um futuro que o faria negligenciar o presente,
necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Esse estado de coisas é mantido e prolongado por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. A vida futura é, para todos nós, uma ideia vaga, uma probabilidade antes do que uma certeza absoluta. O presente é positivo. Ocupemo-nos dele primeiro. O futuro virá por acréscimo e misericórdia de Deus. O que dificulta então essa compreensão da vida futura? O que nós aprendemos na infância não é esquecido. Algumas religiões ensinam a condenação a penas eternas, que espiam nas torturas e chamas sem fim para os erros cometidos por nós. O arrependimento não tem eficácia. As almas sofredoras do purgatório, esperando a sua libertação na boa vontade dos vivos, que oram ou pedem orações por elas, e não dos seus esforços para progredirem. A felicidade, por meio de práticas exteriores, a possibilidade de comprá-la a preço de dinheiro, sem reforma séria do caráter e dos hábitos, deixam aos gozos do mundo todo o seu valor. O futuro, assegurado pelo cumprimento de certas fórmulas ou dons póstumos, que não privam de nada, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou qualquer constrangimento em proveito de outro, desde que se pode chegar à salvação trabalhando cada um por si. Temos também algumas cerimônias que nos fazem dificultar esse entendimento da vida futura. Os hábitos que concorrem para fazer lamentar a vida terrestre e temer essa passagem da terra para o céu, ou seja, para o mundo espiritual. A morte é cercada de cerimônias lúgubres que aterrorizam mais do que provocam a esperança. É representada sob o aspecto repulsivo e jamais como um sono de transição. Tudo isso lembra a destruição do corpo, mostram-no horrendo e descarnado. Nenhum simboliza a alma se livrando radiosa dos laços terrestres. A partida para este mundo mais feliz não é acompanhada senão de lamentações dos sobreviventes, como se acontecesse a maior infelicidade para aqueles que se vão. Se lhes diz um eterno adeus, como se jamais fosse revê-los de novo. Lamenta-se os gozos deste mundo, como se não devessem encontrá-los maiores. Alguns seres ainda dizem assim: que infelicidade em morrer quando se está jovem, rico, feliz e que se tem diante de si um futuro brilhante. A ideia de uma situação mais feliz aflora com dificuldade no pensamento, porque não tem aí raízes. Tudo concorre para inspirar o frio da morte, em lugar de fazer nascer a esperança da vida. À medida que a sua fé se afirme, que se faça uma ideia mais sadia da vida espiritual, os preconceitos serão desfeitos. Por isso precisamos acreditar na vida futura. Vejam como as nossas crenças criam dificuldades para o entendimento da morte. Algumas religiões afirmam que toda relação está rompida, acabou, a comunicação é impossível, nós não vamos mais ter contato com aquele que partiu. Se estão no inferno, a esperança de revê-las está perdida para sempre.
Se estão entre os eleitos, ficam absorvidas pela beatitude contemplativa. Tudo isso coloca entre os mortos e os vivos uma tal distância que se considera a separação como eterna. Por isso, prefere-se ver junto de si um ser sofrendo na terra, né, a quem a gente ama tanto, para não deixá-los partir por medo do que poderá acontecer. Porque os espíritos não tem, os espíritas, nós espíritas, não tememos a morte. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. A vida futura é uma realidade, não é mais uma hipótese. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu foi levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não são os homens que o descobrem pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Podemos observar isso nas reuniões mediúnicas, quando os espíritos se comunicam, narrando tudo o que passou, falando de suas dores, de suas saudades, de seus sofrimentos, e são orientados para que possam enxergar uma situação diferente. Nós os vemos em todos os degraus da escala espiritual, os espíritos, né? Em todas as fases de felicidade e de infelicidade. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está para os espíritas a causa da calma com a qual devem encarar a morte, da serenidade dos seus últimos instantes na terra. O que nos sustenta como espíritas não é somente a esperança do reencontro, é a certeza de que haverá este reencontro. Sabemos que a vida futura não é senão a continuação da vida presente, em melhores condições. E a esperamos com a mesma confiança que esperamos o nascer do sol, depois de uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos, dos quais são testemunhas, e no acordo desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus, e as aspirações íntimas do homem. Para nós espíritas, a alma não é mais uma abstração. Tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido que o pensamento abarca e concebe. A lembrança daqueles que nos são caros, que amamos, repousa sobre alguma coisa real. Em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão ao nosso redor, muitas vezes convivendo conosco e nós não percebemos. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétuas relações e se assistem mutuamente. A dúvida sobre o futuro, não sendo mais permitida ao espírita, o temor da morte não tem então mais razão de ser. Encara a sua chegada como uma libertação, como a porta da vida, e não como a porta do nada. No Evangelho, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, itens 2 e 3, tem uma mensagem à vida futura, onde nós encontramos o seguinte. Naquela época, os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, mas não sabiam que os homens podiam vir a ser, um dia, anjos
e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde veio Jesus para revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Jesus não podia explicar tudo sem esclarecer os homens da época, porque não o compreenderiam. Então, o que fez Jesus? Limitou-se a colocar a vida futura como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fogem dela é vaga, incompleta e falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença, sem certeza absoluta. Daí surgirem as dúvidas e a incredulidade. O Espiritismo veio completar o ensinamento do Cristo quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-las em todas as suas fases, peripécias de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer que está lá a verdadeira justiça de Deus. Diante de tudo isso que nós refletimos, podemos então entender que não há motivo para temermos a morte. Se acreditarmos realmente na vida futura, se acreditarmos que o nosso ser querido apenas saiu dos nossos olhos físicos, nós não vamos mais poder vê-los materialmente aqui nesse mundo carnal, mas o afeto não será extinto, o amor continuará presente na vida de todos e a ligação espiritual continuará. Poderemos nos reencontrar na outra vida, quando partirmos desta vida material, terrena, ou então nos encontraremos durante o sono, porque Deus é amor e permite esses reencontros para acalmar nossa saudade, nossa dor da separação, que é momentânea, e à medida que entendemos isso, a aceitação se faz presente e vamos ajudando o ser que partiu, lembrando-se sempre das coisas boas vivenciadas, dos momentos felizes, para que ele receba essas vibrações de amor e se fortaleça a cada dia. Que possamos, nesse momento que estamos vivenciando de pandemia, com tantos desencarnes, com tanto sofrimento, com tantos familiares em aflição, em desespero, fazer uma vibração de amor, pedindo a Deus misericórdia para todos, que envolva os que partirem e os que ficaram,
para que eles possam relembrar que a vida continua, que Deus é amor. E o amor é para todos. Está nos aguardando com todo o seu amor, a sua misericórdia, para o reencontro feliz com aqueles a quem amamos. Que a paz do Divino Amigo se faça presente em todos os lares que perderam seus entes queridos e que possam encontrar, na certeza da vida futura, a aceitação, o consolo, a renovação da esperança. Paz e luz para todos.